Muito bem, o Gazeta Entrevista está de volta aqui na sua TV Gazeta. Eu quero lembrar que o Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral Verágua, que é produzida no Acre e conhecida por seu alto padrão de qualidade e pureza. Então você já sabe, quando for escolher água mineral que você vai consumir aí na sua casa, escolha Verágua. No Gazeta Entrevista eu recebo agora o Erivan Araújo, que é presidente do Sindifisco Estadual, Sindicato dos Auditores Fiscais do Acre, e recebo também Manuel Isidro, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Estaduais. Os dois participam de um evento aqui no Acre voltado para esse segmento, os auditores fiscais, e eles vão nos falar sobre esse assunto, né, a questão tributária de forma geral, esse debate que a sociedade brasileira se debruça hoje em termos da arrecadação, do controle de para onde vão os impostos pagos pelo contribuinte. Enfim, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Gazeta Entrevista. Manuel Isidro. Boa noite, muito obrigado, estamos aqui à disposição. Erivan, começar com você, dando o seu boa noite também e falando desse evento que está acontecendo aqui no Acre e que engloba aí profissionais do Estado e de outros estados também. Boa noite, espectadores da TV. Na verdade é o seguinte, o Acre está sediando pela primeira vez o evento da FENAFISCO, que engloba todos os sindicatos dos auditores fiscais do Brasil. Para nós é um orgulho tremendo, porque nós temos a oportunidade aqui de debater assuntos que são relevantes para a administração tributária do país como um todo. E, obviamente, que essa passagem dos colegas por aqui vão nos deixar muitas saudades, porque são pessoas que vêm conhecer nossa terra, nossa cultura, nosso povo, mas que, na verdade, trazem as suas contribuições que são muito importantes para os desafios que o sindicato do Fisco Estadual tem junto à sua categoria. Como é que você avalia, Erivan, a realidade do Acre em relação a outros estados nessa questão da eficiência na arrecadação e na distribuição dos impostos? Na verdade é o seguinte, o estado do Acre tem um modelo de tributação um pouco diferenciado dos outros estados. Nós temos um modelo que é feito por antecipação na barreira, na fiscal, e em qual é feito um agregado em cima dos valores das mercadorias que são compradas nos grandes centros. Então a nossa facilidade, por geograficamente nós só termos uma entrada no estado, na BR-364, facilita a gente ter a tucandeira, né, que é onde todos os desembaraços das mercadorias que adentram o estado são feitos e cobrados os impostos respectivos das empresas, né, que são os recursos necessários para que o governo do estado do Acre possa fazer as políticas públicas, né, ou seja, mais saúde, mais escola, mais segurança, mais estradas e tudo mais. Deixa eu perguntar agora para o Manuel Isidro. Manuel Isidro, hoje existe um debate muito forte em torno da arrecadação, né? Nós temos aí discussões como a distribuição dos royalties do petróleo, nós temos a questão da queda no FPE, que é o repasse para os estados, no FPM, que é o repasse para os municípios. Como é que você está vendo essa mobilização da sociedade para rediscutir essa questão tributária? Independente da redistribuição do Fundo de Participação dos estados, esse mesmo fundo ele vem caindo paulatinamente mês a mês. E os estados brasileiros estão se preparando para melhorarem cada vez mais a sua arrecadação própria. A nossa arrecadação do maior tributo do país, que é o ICMS. Para isso, a FENAFISCO vem trabalhando e discutindo quase que mensalmente um projeto de lei orgânica nacional que visa o fortalecimento da administração tributária. Já há bastante tempo que a FENAFISCO e o Sindicato Fisco Estadual já extrapolou os muros das questões corporativas. Hoje nós nos preocupamos mais com as questões da sociedade, porque o fruto do nosso trabalho beneficia diretamente a sociedade na questão da saúde, da educação, saneamento básico e assim sucessivamente. Então esse projeto de lei orgânica nacional, que hoje está no Congresso Nacional, através da PEC 186, que insere 2 parágrafos do artigo 37 da Constituição. Um desses parágrafos, é o 13, ele pede da Lei Orgânica da Administração Tributária, que organiza o órgão da Administração Tributária e os seus servidores que realizam as atividades essenciais ao funcionamento do Estado.
Através dessa lei orgânica, a gente está trazendo um fortalecimento maior da administração tributária no sentido de garantir cada vez mais que aquele tributo que todo cidadão e toda cidadã paga quando adquire produtos, bens e produtos e mercadorias e serviços, eles pagam. O cidadão comum, e aí a minha mensagem é direta para ele, que muitas vezes ele não paga o tributo direto, o IPVA porque não tem carro, não paga imposto de renda porque a renda dele é muito baixa, ele acha que não paga imposto. Se você perguntar hoje na sociedade, principalmente nas comunidades, o cidadão comum, aquele de baixa renda, ele vai dizer que não paga tributo. Só que ele esquece que toda vez que ele compra uma mercadoria, toda vez que ele compra 1 quilo de feijão, toda vez que ele compra um pacote de fubá, ele está pagando o tributo indireto. Ele está pagando diversos tributos indiretos ali naquela compra e não se apercebe. Ou seja, a FENAFISCO, através de seus sindicatos filiados, está fazendo um trabalho para que possamos cada vez mais garantir que esse tributo pago por todos os cidadãos chegue aos cofres públicos para que possamos ter no futuro e ainda agora um futuro melhor. Existe inclusive um projeto de lei que estabelece a discriminação na nota fiscal do consumidor do percentual de impostos que o consumidor está pagando. Como é que a federação vê essa iniciativa? A FENAFISCO vê com bons olhos essa iniciativa, apoia essa iniciativa. Através de iniciativas como essa, nós vamos conscientizando a população brasileira da questão tributária. Porque a cidadania requer obrigações e direitos. E às vezes o cidadão comum deixa de cobrar os direitos porque acha que a obrigação ele não está pagando. Ele acha que o Estado está dando a educação para ele de graça. Ele acha que o Estado está dando a saúde para ele de graça. E nada é de graça. Ele contribui através da capacidade contributiva dele quando adquire bens e serviços. Fala-se muito nesse desequilíbrio que existe em termos de arrecadação e distribuição, ou seja, a União, o governo federal, fica com a maior parte dos recursos. No entanto, os municípios têm a origem do maior volume de recursos e, no entanto, são injustiçados quando é feito o repasse. A federação, os profissionais da área estão sendo consultados para essa mudança de paradigma, inclusive, nessa distribuição das verbas? Quando não somos consultados, nós nos fazemos escutar. E é o trabalho que nós estamos fazendo dentro do Congresso Nacional, onde estamos semanalmente acompanhando todos os projetos. E lá tem uma PEC, que é a PEC 31A, que é a PEC da reforma tributária. E nós somos contrários a essa PEC porque ela enfraquece ainda mais estados e municípios. Concentra ainda mais a receita na União, aumentando o grau de dependência de estados e municípios. A FENAFISCO fez um trabalho efetivo, acompanhou a comissão especial da reforma tributária para onde essa comissão foi, para todas as unidades da federação que a comissão foi, a FENAFISCO acompanhou junto com seus sindicatos filiados, para levar a posição contrária a essa PEC 31A que está pronta para plenário, está pronta para ser votada, mas não interessa a estados e municípios porque aumenta o grau de dependência dos estados, vai aumentar a ida de prefeitos a Brasília, vai aumentar a ida de governadores a Brasília com pires na mão, dependendo do governo federal. Deixa eu voltar a conversar com Erivan, questões mais localizadas. Erivan, hoje em dia se questiona ainda a arrecadação própria do Acre, né, o volume de receita que vem crescendo nos últimos anos, se nós fizermos um comparativo, cresceu muito nessa última década, mas até que ponto esse retorno do que é investido pelo poder público está acontecendo? Ou seja, até que ponto o mercado está se fortalecendo, as empresas estão se instalando para que gere essa receita? Efetivamente, o fisco reconhece, né, que a administração da Frente Popular na última década, ela sobremaneira deu um plus interessante na receita, principalmente na oriunda do ICMS, nos deixando um pouco menos dependentes dos repasses federais. Evidentemente que o modelo atual de arrecadação que nós temos, ele está superado. É preciso a gente dar um plus, porque
apesar de ter um indicativo de que nós temos um dos menores gaps fiscais existentes hoje na federação, mas nós não temos por trás desses indicadores substancialmente formulações de filosofia de que apontem para isso. A gente está numa hipótese. E o governo do Estado, ele tem sim, né, se você pegar a situação hoje atual, com a queda do FPE que aconteceu por conta da crise internacional, que atingiu também o Brasil, os recursos próprios, através do ICMS, que é o mais importante para os estados, eles cresceram e eles deram um certo conforto para o governo fazer essas políticas públicas. Então, o que o governador hoje, Tião Viana, faz em torno de retorno desses investimentos, com ruas do povo, enfim, apesar de ser financiamento, mas outras atividades são feitas com esses recursos. Hoje, o secretário da Fazenda, o Mâncio Lima Cordeiro, nosso parceiro, reconhece que o fisco tem trabalhado e tem colocado os recursos necessários para que nesses momentos de crise a gente não atravesse tantas dificuldades que nem outros estados vizinhos estão a passar. Já tem estado que está com a sua folha de pagamento comprometida já agora para o mês de novembro, por conta da queda do FPE. Agora, o Manuel Isidro, a gente está falando aqui de contribuição, de eficiência na arrecadação. Qual a opinião da federação sobre a isenção de impostos, que é uma ferramenta que o governo tem usado para incentivar o desenvolvimento econômico? Você está falando de isenção, talvez o objetivo deveria ser os benefícios fiscais, né? Porque a isenção ela é necessária em cada região, quando quer se fazer com que uma determinada empresa, uma determinada cultura, ela cresça, ela melhore. Mas os benefícios fiscais nem sempre são favoráveis ou bons para o Estado. A gente tem discutido muito a questão dos benefícios fiscais, que está prejudicando todas as unidades da federação. Lá no começo, os benefícios fiscais até que ajudaram, porque ajudava a atrair investimento para o solo das unidades da federação. Hoje isso não está acontecendo mais. Hoje os benefícios fiscais estão enriquecendo apenas os empresários, apenas os donos de empresa. E os estados estão ficando com ônus. Então é contra esse tipo de benefício fiscal que a FENAFISCO e os sindicatos filiados são contra. Muito obrigado, Manuel Isidro, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos do Fisco, e também o Erivan Araújo, presidente do Sindifisco Estadual, conversando conosco aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela presença de ambos. O Gazeta Entrevista vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco. Eu aguardo você.